Existe um modo de operar a mente que faz com que a vida pareça deixar de ser uma subida íngreme e passe a ser um fluxo natural. Não se trata de nenhum dom místico, de sorte ou de privilégios concedidos a poucos escolhidos. Trata-se de uma configuração da consciência. Quem observa a maioria das pessoas percebe que elas passam a existência inteira reagindo à superfície de tudo o que lhes acontece. Elas acordam, olham para os boletos, olham para o saldo bancário, olham para o emprego que não gostam ou para a solidão e imediatamente começam a lutar contra aquilo. Elas entram em pânico, reclamam, discutem, tentam forçar o mundo externo a mudar através da força bruta do desespero. E o resultado é sempre o mesmo: exaustão, frustração e a sensação de estar correndo em uma esteira que nunca sai do lugar. Mas existe um grupo muito pequeno de pessoas que faz exatamente o oposto. Quando surge um problema gigantesco, elas não entram em colapso. Elas não brigam com o mundo, elas simplesmente olham para a situação com uma serenidade fria e prática, ajustam o foco interno e observam a realidade se reorganizar ao redor delas em poucos dias. À primeira vista, isso parece injusto ou inexplicável. Parece que essas pessoas têm uma chave mágica que o resto da humanidade desconhece. No entanto, o que acontece ali é pura engenharia mental. É a aplicação de um princípio que rege a nossa experiência desde o momento em que abrimos os olhos pela manhã. Estudando profundamente as obras de Neville Goddard, compreendi que a realidade não é algo sólido e independente que dita o que devemos sentir. Ela é o exato reflexo do nosso estado interno predominante. A maioria das pessoas comete o erro clássico de tentar consertar a imagem refletida no espelho usando as próprias mãos. Elas querem mudar o reflexo da escassez, brigando com a conta vazia. Querem mudar o reflexo da desarmonia, brigando com as pessoas ao redor. É uma luta perdida contra uma projeção. O princípio que vamos detalhar agora serve exatamente para encerrar essa guerra inútil. Não vamos usar termos difíceis, não vamos invalidar nenhuma ferramenta que você já tenha tentado usar no passado, e não vamos apelar para dogmas religiosos. O objetivo aqui é entregar um manual de uso prático para a sua própria mente, permitindo que você assuma o controle da sua vida financeira, emocional e profissional de forma simples, direta e aplicável ainda hoje. Se você já se pegou pensando que a sua vida é difícil demais, que os problemas parecem brotar mais rápido do que você consegue resolvê-los, ou que o esforço que você faz nunca é recompensado à altura, este vídeo foi feito exatamente para você. Vamos dissecar o mecanismo oculto que prende você na repetição dos mesmos erros e mostrar o passo a passo exato para reconfigurar o seu sistema mental. Mas para que essa chave vire de verdade, você precisa prestar atenção em cada detalhe do que vamos discutir aqui. Não se trata de uma teoria bonita para ouvir antes de dormir. Trata-se de um protocolo de ação interna que vai transformar a maneira como você caminha pelo mundo. Para entender por que a sua vida parece travada, precisamos olhar primeiro para o conceito de resistência. Na física, quando você empurra um objeto pesado contra uma parede, a parede exerce uma força exatamente igual de volta contra você. Se você faz muita força, sente o impacto nos seus braços e nas suas pernas. Na psicologia da mente, acontece exatamente a mesma coisa. Quando você entra em conflito com uma circunstância indesejada, seja uma dívida, um término de relacionamento, uma crítica ou um fracasso, você está empurrando a parede. Você está aplicando energia mental contra algo que já aconteceu e que já está consolidado no mundo físico. O erro que quase todo mundo comete é acreditar que a intensidade da preocupação é o que vai resolver o problema. Se o boleto vence amanhã e você não tem o dinheiro, a sua mente lógica diz: eu preciso ficar desesperado, porque se eu não me preocupar, nada vai acontecer.
Essa é a grande armadilha. O desespero não gera a solução. O desespero gera mais do mesmo. Estudando profundamente as obras de Neville Goddard, fica claro que a preocupação é, na verdade, uma oração invertida. Quando você passa o dia inteiro remoendo o medo de perder o emprego, de ficar doente ou de não conseguir pagar o aluguel, você está focando a sua atenção de maneira intensa na quionalidade da falta. E a sua mente subconsciente, que não tem senso de humor e não julga o que é bom ou ruim para você, aceita essa ordem de forma literal e começa a movimentar o seu comportamento e o ambiente ao seu redor para confirmar exatamente aquilo que você temeu. Pense em algo muito simples da sua infância ou da sua rotina atual. Quando você tenta encontrar algo que perdeu dentro de casa, como as chaves do carro ou o celular, o que acontece se você entra em pânico? Você começa a correr de um lado para o outro, revira os móveis, joga almofadas no chão, e quanto mais desesperado você fica, menos enxerga o objeto, mesmo que ele esteja bem na sua frente, em cima da mesa de centro. O seu campo de visão se estreita por causa do cortisol e da adrenalina. A urgência cega você. Mas o que acontece quando você para, respira fundo, diz para si mesmo, está tudo bem, as chaves estão aqui, e relaxa os ombros? Em poucos segundos a clareza mental retorna e você aponta o dedo diretamente para o lugar onde o objeto estava o tempo todo. A vida adulta funciona sob essa mesma lei mecânica. Os problemas financeiros, profissionais e amorosos não se resolvem porque nos tornamos mestres em sofrer por antecedência. Eles se resolvem quando conseguimos atingir um estado de clareza e desapego emocional da circunstância ruim. Isso não significa ser irresponsável ou cruzar os braços fingindo que os boletos não existem. Significa entender que a ansiedade que você sente não paga nenhuma conta. Pelo contrário, ela drena a energia vital e a criatividade de que você precisaria para encontrar uma saída inteligente. Quando você para de brigar com o espelho da realidade, você cessa o envio de novas ordens de escassez para o seu subconsciente. Se a sua conta bancária hoje mostra um saldo negativo, brigar com o extrato bancário é o equivalente a gritar com o papel impresso. O extrato não tem vontade própria. Ele é apenas o recibo impresso de um estado de consciência que você ocupou no passado. Se você quer alterar o recibo de amanhã, precisa alterar a transação hoje. E a única transação que importa acontece na sua mente, no modo como você decide definir a si mesmo e aos seus recursos a partir deste exato momento. Muitas pessoas confundem a mudança de mentalidade com o famoso pensamento positivo superficial, aquele conselho vazio que diz para você sorrir o tempo todo, repetir frases decoradas em frente ao espelho, enquanto por dentro você está sentindo pânico, e fingir que os problemas não existem. Esse tipo de positividade tóxica não funciona porque o subconsciente não se deixa enganar por palavras vazias. Ele lê a sua convicção real, o seu estado emocional profundo. Se você diz eu sou próspero, mas o seu estômago está contraído de medo da fatura do cartão, o subconsciente acredita na contração do estômago e não nas palavras da boca para fora. Estudando profundamente as obras de Neville Goddard, percebi que o segredo não está em enganar a mente com falsas ilusões, mas em mudar a postura interna de escassez para a postura de posse. Existe uma diferença abismal entre desejar algo e assumir algo. Quem deseja, coloca o objeto do seu desejo sempre no futuro. Um dia eu vou ter estabilidade financeira. Quem sabe um dia eu encontro paz. O futuro é um lugar que nunca chega, porque ele está sempre no amanhã. Enquanto você coloca o seu objetivo no futuro, você reforça a sua posição atual de quem não tem nada. Você cria um abismo intransponível entre o seu eu atual e o seu eu desejado.
Assumir, por outro lado, é trazer o desejo para o presente absoluto. É reconhecer que no nível da causa primária, aquilo que você deseja já existe e já pertence a você. Pense em como você age em relação a partes do seu próprio corpo. Você fica o dia todo repetindo para si mesmo: espero que amanhã eu ainda tenha meus braços. Você gasta energia mental preocupado com a possibilidade de suas pernas desaparecerem? Claro que não. Você assume como um fato absoluto que os seus braços e pernas estão ali. Você nem presta atenção neles, de tão naturais que são para a sua identidade. Quando você deseja algo com desespero, você trata esse desejo como algo externo a você, como um troféu inalcançável que está trancado em uma vitrine distante. Quando você assume o desejo, você o traz para dentro da sua identidade. Ele deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma expectativa natural. Pense em como uma pessoa rica de verdade lida com o dinheiro no cotidiano. Ela não entra em colapso mental quando vai ao supermercado e compra o que precisa. Ela não fica maravilhada ou assustada com o preço de um café. Para ela, ter dinheiro para pagar as contas básicas é algo tão corriqueiro, tão natural e tão sem drama que ela nem pensa sobre isso. O dinheiro simplesmente está lá, como um fato da vida dela. Se você quer transformar a sua realidade financeira, profissional ou amorosa, o seu trabalho não é ficar implorando ao universo ou fazendo rituais mirabolantes. O seu trabalho é treinar a sua mente para adotar essa mesma naturalidade diante do seu objetivo. Se o seu desejo é ter estabilidade financeira, você precisa começar a cultivar o sentimento interno de quem já tem as contas sob controle. Isso não significa sair gastando o que você não tem de forma irresponsável. Pelo contrário, significa parar de emitir a frequência mental do desespero e da miséria. Quando você se pega pensando em um problema de dinheiro, em vez de permitir que a mente derrape para o pânico: meu Deus, estou arruinado. Você treina o seu foco para respirar fundo e declarar com tranquilidade interna: essa fase já passou, a solução está em andamento, meus recursos são estáveis. No começo, a sua mente lógica pode tentar argumentar contra, dizendo que os boletos ainda estão ali. É nesse momento que entra a disciplina do observador. Você reconhece o boleto físico, paga o que pode com serenidade e recusa-se terminantemente a entregar o seu estado emocional para o caos. Para que tudo isso saia do campo da teoria abstrata e vire resultado tangível na sua conta bancária, nos seus relacionamentos e na sua paz de espírito, precisamos estruturar um método simples, diário e executável. Não há complexidade aqui. São passos que qualquer pessoa pode seguir, independentemente da rotina corrida ou do nível de estresse atual. Vamos dividir esse protocolo em 3 etapas operacionais muito claras. A primeira etapa é o que chamamos de limpeza do foco. Ao longo do dia, somos bombardeadas por estímulos externos que tentam nos puxar de volta para o estado de escassez. Notícias ruins na televisão, reclamações de colegas de trabalho, cobranças, mensagens de WhatsApp com problemas. Se você não tiver uma âncora interna, você será arrastado por essa correnteza de negatividade em poucos minutos. A limpeza do foco consiste em fazer pausas conscientes e intencionais ao longo do dia. Quando perceber que a sua mente está acelerada, preocupada com o futuro ou ruminando uma discussão passada, pare o que estiver fazendo por 30 segundos. Feche os olhos se estiver em um local seguro, respire fundo, expandindo o abdômen, e faça uma varredura mental. Pergunte a si mesmo: neste exato segundo, enquanto estou aqui respirando, falta alguma coisa para a minha sobrevivência imediata? Na grandíssima maioria das vezes, a resposta é não. No momento presente, você está seguro. Essa pausa simples quebra o ciclo vicioso do cortisol e devolve o comando da sua atenção para o seu centro executivo.
A segunda etapa é a assunção do fim. Todos os dias, de preferência antes de dormir ou logo ao acordar, reserve 5 minutos para ensaiar mentalmente o seu estado resolvido. Escolha apenas um objetivo por vez, para não dispersar a sua energia mental. Se o seu foco é estabilidade financeira, não tente resolver tudo ao mesmo tempo. Feche os olhos e imagine uma cena muito simples, curta e realista que sugira o seu desejo já realizado. Pode ser você abrindo o aplicativo do banco e vendo um saldo positivo tranquilo, ou você assinando um contrato de trabalho, ou simplesmente você deitado na sua cama à noite, sentindo a paz de não dever nada a ninguém. O segredo dessa cena não é a duração dela, mas a intensidade da sensação de naturalidade que ela produz em você. Você deve assistir a essa cena na sua mente como se fosse um fato passado ou presente, sentindo o alívio, a gratidão e a serenidade. Estudando profundamente as obras de Neville Goddard, percebemos que o subconsciente absorve com muita facilidade imagens carregadas de sentimento tranquilo. Quando você acorda desse pequeno exercício, você traz essa sensação de dever cumprido para o seu dia. A terceira etapa é a guarda do portão. Esta é a etapa mais importante e onde a maioria das pessoas escorrega. O portão é a sua atenção consciente. Durante o dia, o mundo vai continuar apresentando desafios. O chefe vai cobrar um relatório, o carro pode falhar, um cliente pode cancelar um contrato. A guarda do portão significa que você lida com esses problemas práticos com toda a eficiência técnica necessária, mas recusa-se a permitir que eles redefinam o seu estado interno. Se o carro quebrou, você resolve o problema mecânico, mas não deixa que isso vire uma narrativa dramática na sua cabeça sobre como a sua vida é um fracasso completo. Você separa o fato físico pontual da sua identidade global. O fato físico é apenas um detalhe mecânico a ser consertado. Ele não tem o poder de abalar a sua convicção interna de que a sua vida é próspera e protegida. Essa separação cirúrgica entre o que acontece fora e o que você aceita dentro é o que diferencia o criador consciente da vítima passiva das circunstâncias. Existe um fenômeno muito interessante que acontece quando você começa a aplicar esse protocolo de reconfiguração mental. Nos primeiros dias, é muito comum que o mundo físico pareça dar uma leve chacoalhada. As antigas inércias, os velhos problemas que estavam acumulados debaixo do tapete parecem vir à tona de uma vez só. Muitas pessoas entram em pânico nessa hora e dizem: "Viu só, comecei a pensar positivo e os problemas só aumentaram." Isso não é um castigo do universo e nem prova que a técnica não funciona. Isso é apenas a limpeza do sistema. Pense em uma casa velha que ficou com as janelas fechadas e acumulando poeira e entulho por 10 anos. Quando você finalmente decide abrir todas as janelas e ligar um ventilador potente para renovar o ar, o que acontece nos primeiros minutos? A poeira sobe, o pó voa por toda parte, a casa parece mais suja do que antes. Mas quem tem sabedoria não fecha as janelas de novo em pânico. A pessoa entende que aquela poeira em suspensão é o sinal exato de que a sujeira antiga está sendo varrida para fora para dar lugar ao ar puro. Com a sua realidade mental, acontece exatamente a mesma coisa. As circunstâncias difíceis ou os pequenos imprevistos que aparecem logo após você decidir mudar de estado interno são, muitas vezes, os restos do velho ciclo que estão se dissolvendo e perdendo força. O seu teste de fogo é a persistência serena. Você não reage ao caos temporário com mais caos. Você olha para o imprevisto com um sorriso de quem sabe que ele é apenas o último suspiro de uma realidade que já ficou para trás. Estudando profundamente as obras de Neville Goddard, compreende-se que a fé verdadeira não é aquela que grita e esperneia para provar que tem força, mas sim
aquela que descansa na certeza silenciosa de que o resultado já está garantido, independentemente do que os olhos físicos estejam vendo no momento. É uma postura de soberania íntima. Você não precisa convencer ninguém de que sua vida vai mudar. Você não precisa discutir com parentes pessimistas que tentam te puxar para baixo com comentários derrotistas. Você apenas sorri, concorda educadamente com eles e continua mantendo a sua âncora fincada no estado interno que você escolheu cultivar. Com o passar das semanas, a inércia do mundo físico cede. É uma lei mecânica implacável. Aquilo que recebe atenção contínua e pacífica cresce e se consolida. Aquilo que perde a sua carga emocional e deixa de ser alimentado pelo medo, definha e desaparece. As dívidas começam a encontrar caminhos lógicos e inesperados de quitação. As portas profissionais, que pareciam soldadas a ferro, começam a se abrir com naturalidade. E a sua relação com o dinheiro e com as pessoas atinge um patamar de leveza que parecia impossível quando você estava preso na engrenagem da luta diária. Você percebe, enfim, que nunca precisou brigar com o mundo. Precisava apenas aprender a alinhar o seu próprio comando interno. Chegamos ao ponto culminante de toda esta nossa jornada de reflexão e prática. O título que norteia este roteiro nos propõe uma promessa ousada: reconfigurar a realidade sem precisar entrar em guerra contra o mundo. E a resposta para esse mistério, como acabamos de demonstrar, é tão simples que muitas pessoas custam a acreditar. A realidade não é alterada pela força dos seus punhos, pelo suor excessivo do seu corpo ou pela quantidade de noites mal dormidas que você acumula por causa da ansiedade. Ela é moldada exclusivamente pela qualidade da sua assunção, pela serenidade com que você habita o seu estado interno e pela recusa firme em negociar o seu foco com o caos passageiro do mundo exterior. Enquanto você continuar tratando a sua vida como um campo de batalha, onde cada migalha precisa ser arrancada à força, você continuará atraindo o combate. Mas no exato momento em que você decide abaixar as armas da resistência, parar de gritar com o espelho das circunstâncias e assumir com naturalidade e elegância a realidade do seu desejo já cumprido, todo o sistema ao seu redor se rearranja para confirmar a sua nova decisão. Não há mistérios sobrenaturais intransponíveis. Há apenas leis da mente operando com a precisão fria de uma engrenagem matemática. Você tem agora em suas mãos o protocolo completo. Não precisa mais gastar sua energia vital tentando controlar o comportamento dos outros, implorando por oportunidades ou sofrendo por antecedência. O seu único encargo real é zelar pelo seu estado interno, mantendo a sua atenção fixada naquilo que você decidiu construir com a mesma certeza natural com que você sabe que o sol vai nascer amanhã de manhã. Se você deseja continuar refinando a sua capacidade de operar a própria mente com maestria, sem cair nas armadilhas da ansiedade coletiva e construindo uma vida de absoluta solidez e paz, faça o que é necessário agora mesmo. Inscreva-se no canal Viva o Fim, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos práticos e deixe o seu comentário aqui embaixo relatando qual é a primeira área da sua vida que vai passar por essa reconfiguração a partir de hoje. Lembre-se sempre de que, no fim, tudo o que você busca já está perfeitamente acabado e garantido no plano da consciência. O resto é apenas a matéria do mundo físico se curvando diante da sua decisão inabalável. Viva o fim! Nos vemos no próximo vídeo.